De volta ao programa O Mundo da Criança de hoje. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. O Mundo da Criança sempre em nome de Pimenta Pimentina, Confiança Esmeralda e no Confiança Aquários. Moda do 0 aos 16 anos é na Pimenta Pimentinha. Programa O Mundo da Criança de hoje, falando aqui de um assunto. A gente foi para o intervalo mencionando aí a questão dessa sugestão aí dada pelo Janot, né? É um processo enviado, né, ao Supremo Tribunal. Baseado de que se o Supremo Tribunal aprova que as crianças com anencefalia as mães podem fazer aborto, também que isso seja estendido às mães que são portadoras do Zika vírus. Eu acho assim, sobre o aspecto médico, Marco, não é a mesma coisa, sabe? Porque a mãe pode ter o Zika vírus e a criança não tem nada, entende? Então você vai fazer aborto para uma criança que pode ser normal, né? Ou pode ser pouco comprometida ou não ser comprometida. É claro que isso é um risco. E aí tem isso que você colocou de maneira muito interessante, dizer que para a criança, para a mãe fazer um aborto não é fácil. E também, a coitada, não é fácil ela conduzir uma gestação em que ela está rotulada de portadora do Zika vírus. Então, são situações muito difíceis, tem um envolvimento legal, religioso, social, familiar, né? Íntimo da própria família. A gente trabalha, às vezes, com essa situação de mães que têm um diagnóstico intraútero de alguma malformação, de uma doença genética, né? E que vai colocar a criança em risco. Mas o que a gente ouve muitas vezes não, isso eu vou enfrentar, sabe? Agora, e outras realmente já entram numa situação difícil. Não falam vou enfrentar com essa tranquilidade que eu estou falando, né? É muito pesado isso, mas algumas mães têm essa opção. E com o Zika vírus eu creio também que haverá essas opções. E então a gente já ouve, eu queria colocar próximo assim uma manifestação já de uma antropóloga, pesquisadora do Instituto de Bioética, a gente chama Débora Diniz, né? Está na tela aí, e ela disse que a discussão sobre a interrupção da gestação é diferente dos casos de anencefalia, quando o foco estava no feto. Aqui, em relação ao Zika vírus, não é feto. A mulher pode ter Zika, mas não apresentar nenhuma alteração no feto. O problema é a pressão psicológica que ela sofre. Obrigá-la a manter grávida nessa situação é uma violência. É semelhante a uma situação de estupro. Então, percebe, ela é uma antropóloga, uma pesquisadora de um instituto importante, e ela diz assim, o rótulo do Zika vírus para uma gestante é uma agressão emocional muito grande. E aí, ela não é obrigada a suportar isso. Então, veja, é uma opinião que realmente... É uma antropóloga, né? É uma antropóloga que falou isso. E tem ainda uma outra opinião agora de um assessor, doutor em teologia moral, assessor de bioética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o padre José Rafael, enfatizou que para a igreja aceitar o aborto está fora de cogitação. Percebe? Por isso que eu trouxe para o programa isso, para provocar as famílias e ao mesmo tempo provocar assim um cuidado com o mosquito que já vai estar aí, porque vai começar calor. A gente resolveria tudo isso se não tivesse o Aedes, né? Já que a gente já viu que o pernilongo comum não transmite, como nós mencionamos como notícia hoje, mas se não tiver o Aedes, nós não vamos ter essa dificuldade. Mas como isso é um assunto que envolve família, envolve criança, é por isso que o pediatra precisa saber e está aqui para repercutir essa notícia com você, família, para realmente pensar sobre o assunto. Tem uma outra opinião, Marcos, o Grupo Liberal de Católicas pelo Direito de Decidir vem pressionando o Supremo Tribunal Federal para que o aborto seja liberado nesses casos. Veja, o Grupo Liberal Católicas pelo Direito de Decidir. Então, é a mesma religião, já com braço ali. com opinião diferente. Então, eu lendo essas notícias, eu disse, isso vai virar uma confusão se realmente
acontecer um fato desse ou deixar de acontecer e se começar novamente com o calor a surgir os casos de Zika vírus. Pois é. Nós temos aí documentados aí em torno de 1.400 casos no Brasil em relação ao verão passado, e se esse ano a coisa começar novamente, a coisa vai ficar numa situação assim mais difícil, e aí começam a surgir essas propostas que envolvem as famílias, envolvem as gestantes e envolve o medo, né, mano? Envolve o medo. Em contato com as mães, muitas, após esse Zika vírus, muitos adiaram o desejo da gravidez, o projeto de família de ter mais um filho, pelo medo do Zika vírus. Agora, se começa o verão e já as entidades ligadas às doenças infecciosas, como a própria Fiocruz, os infectologistas de modo geral, já estão fazendo uma propaganda. Olha, vamos novamente limpar o lixo, vamos cuidar, porque vai começar o verão e aí nós vamos ter novamente o risco de ter a dengue, que já todo mundo sabe, que agora tem vacina, tudo, mas o Zika vírus vai continuar assustando as mulheres, especialmente em função da gravidez. Doutor, mas acabou dando uma... Muito, né? Mas é pelo clima, né? Pelo clima, né? Esfriou, Esfriou, acabou, né? A grande preocupação é com a grande preocupação é isso, pelo potencial que tem os ovos a persistência dele, né? A resistência às variações de temperatura, de clima, isso tudo faz com que realmente você tenha aí a eliminação pelo mosquito. Isso, a hora que começar o calor, isso vai eclodir, vai surgir mosquito para todo lado, e aí com o risco de se transmitir a doença. E já começa então, por isso que a gente está trazendo para o telespectador essa possibilidade que está sendo levado pelas autoridades, o Procurador-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, são as maiores autoridades que a gente tem para discutir essas situações de tanta dúvida, o que fazer com uma gestante que tem Zika vírus e que pode ter um filho com microcefalia. Diríamos, Marcos, que ter um filho com microcefalia, uma criança com paralisia cerebral, realmente tem uma dificuldade muito grande, especialmente nas classes sociais mais baixas, onde a doença acaba crescendo, e é por isso, então, que se está discutindo esse assunto com tanta ênfase, né? Com uma valorização tão grande, mas realmente é uma situação que pode ser contornada, e a gente já começa a divulgar, vamos cuidar do Aedes, porque é só o Aedes que pode provocar ou que pode transmitir dengue, Zika vírus, chikungunya, essas coisas aí que a gente cansou de falar e o telespectador já enjoou de ouvir falar, né, mas essa notícia Mas ele não sobe, né, cara? Mas realmente não desaparece, né? A gente está cansado de falar, cansado de orientar, e a gente está cansado também de ver o mosquito por aí picando e fazendo gente doente, infelizmente. E óbitos, né? E óbitos também, pois é. E óbitos também. Então, você vê óbitos, você vê microcefalia, você que trabalha com isso, com saúde, você não vai poder cansar de falar. Vamos ter que continuar falando, né? Pois é, já terminou, diminuiu também a questão da gripe, né? Todo mundo preocupado com a gripe H1N1 e tal. Não teve nada. E agora vem aí a dengue com tudo de novo. Porque a H1N1, a vacina está funcionando, né? Espera-se que a vacina da dengue funcione também. É isso aí. Vamos rapidinho para mais um intervalo e a gente volta na sequência para falar mais aqui no último bloco do programa Mundo da Criança de hoje. O que a gente vai falar no próximo bloco? Nós vamos falar algumas coisas sobre as crianças refugiadas, que o número aumentou muito, né? Rapidinho, a gente volta depois do intervalo. Até já!